Estamos em Apocalipse capítulo 3 e vamos estudar hoje a carta à igreja de Sardes. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo e volte para prosseguirmos com o estudo. Então vamos lá, versículo 1, Jesus falando: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Jesus inicia a carta falando: ao anjo da igreja em Sardes escreve. E nós já sabemos que o anjo da igreja é o pastor dela, o mensageiro, o responsável espiritual pela igreja. Falando agora sobre Sardes, podemos dizer que ficava numa colina de quase 500 metros de altura, de difícil acesso. Era cercada por precipícios. Além disso, era uma cidade toda murada, uma verdadeira fortaleza. Então visualize uma fortaleza no alto de uma colina de quase 500 metros de altura, cercada por precipícios na parte de trás. Como acessar um lugar desse? Sardes já foi capital da Lídia no século VII a.C. e a Lídia nessa época era um reino riquíssimo. Depois, porém, que foi tomada pelos romanos, se tornou uma mera província romana. Sardes também era dividida em 2 cidades. A cidade baixa, que ficava no pé da colina e por onde passava um rio que era cheio de ouro. Não à toa, os trabalhadores de Sardes, eles se dedicavam ao garimpo. E havia também a cidade alta, que era justamente a que ficava dentro dessa fortaleza no alto da colina. Lá na cidade alta só vivia quem? O rei, a sua família e as classes, claro, superiores. Um dia, essa fortaleza foi invadida, por incrível que pareça, pelo exército de Ciro, o rei da Pérsia, em 547 a.C. Professor, esse Ciro foi o mesmo que mandou o povo de volta do exílio para Jerusalém? Sim, foi o mesmo Ciro. Antes de ele ter tomado o império dos babilônios, ele conseguiu invadir Sardes, quando ela ainda era essa fortaleza impenetrável. Como é que ele fez isso? Parte de seu exército escalou o precipício que ficava atrás da fortaleza, conseguiram entrar por trás, aí abriram os portões para que o restante do exército invadisse. Isso aconteceu de novo em 214 a.C. Nessa ocasião, foi um ataque promovido por Antíoco, o Grande, rei da Síria. Usaram a mesma estratégia de Ciro. Uma parte do exército escalou o precipício por trás, entrou na fortaleza e abriu os portões para que o restante do exército invadisse. Como é que se chega a Sardes nos dias de hoje? Bom, vamos nos utilizar, como de costume, de um mapa. Imagine que estamos no Brasil, saímos do Brasil e atravessamos de navio ou barco o Oceano Atlântico e aí chegamos até o Mar Mediterrâneo, que fica localizado entre a Europa e o continente africano. Agora vamos para um mapa da época do apóstolo João, que foi quem escreveu o Apocalipse. Nós vimos que chegamos ao Mar Mediterrâneo, aí é só seguir para a direita, para o leste, até chegar à província romana da Judéia, onde ficavam as 7 igrejas do Apocalipse. Elas ficavam na região da província da Ásia, Então, João escreveu sua carta de Patmos. A primeira carta foi para Éfeso, a segunda para Esmirna, a terceira para Pérgamo, a quarta para Tiatira e agora nós vamos estudar a 5ª carta, que foi escrita para a igreja de Sardes. Agora olha como está Sardes atualmente. Vou mostrar aqui para vocês fotos da cidade baixa. Lembra que eu falei que havia 2 cidades que formavam Sardes? Uma ficava no pé da colina e a outra ficava no topo da colina. Nós só temos imagens da cidade baixa, no pé da colina. A cidade alta, onde ficava Fortaleza, essa foi
completamente destruída. Então nós temos aqui uma imagem da cidade baixa, aqui você pode ver as ruínas, e mais distante um pouco nós temos uma colina que provavelmente era onde ficava a cidade alta. Vamos então ver alguns detalhes aqui da cidade baixa. Isso aqui é uma imagem do templo de Ártemis, uma deusa adorada lá pelos habitantes de Sardes. Aí você vai perguntar para mim: professor, cadê o templo? O templo ele sumiu, aqui não tem mais nada, só as colunas do templo, 2 colunas do templo. O resto foi destruído. Temos aqui também uma imagem do ginásio, um ginásio de esportes lá de Sardes. Outra imagem do ginásio, um pouco mais distante, para você ter uma ideia. Aqui é a imagem de uma sinagoga que ficava em Sardes. Por que que eu coloquei a imagem da sinagoga? Porque essa era uma das maiores sinagogas existentes ali na Ásia Menor. Ficava na cidade de Sardes, na cidade baixa. Olha como é enorme essa sinagoga. E aqui uma vista aérea de Sardes, só para você reconhecer os pontos aqui. Isso aqui é o ginásio, como eu mostrei. Essa aqui é a sinagoga. E aqui nós temos uma ideia do tamanho da cidade. Era uma cidade pequena, a cidade baixa era uma cidade pequena. Mas isso aqui já dá para nos fornecer uma noção de como é que era lá. Continuando. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Vejam só que coisa triste. Era uma igreja que tinha fama de estar viva, mas estava morta. Porém, Jesus tinha a solução. Ele fala: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Já vimos aqui no nosso estudo que os 7 Espíritos se referem ao Espírito Santo. E ele diz também: tem os 7 Espíritos e as 7 estrelas. As 7 estrelas, nós sabemos, se refere aos anjos das igrejas, que eram os pastores. O que é que Jesus quer dizer aqui? A solução está na minha mão. Qual é? O Espírito Santo de Deus e os pastores da igreja. Os pastores que o Espírito Santo usa para pregar a palavra de Deus e assim trazer vida espiritual. Então, se há mortos espirituais, Jesus tem a solução. Ele tem o Espírito Santo e tem também os pregadores da palavra. Você vai falar para mim: professor, como é que uma igreja pode ter fama de estar viva, mas na verdade estar morta? Como? Simples. É uma igreja que vive de aparência. Pode ser que, como Sardes era uma região muito rica, para vocês terem uma ideia, havia um rio que passava no meio da cidade baixa e esse rio era cheio de ouro, como eu já disse. Então, Sardes foi o primeiro lugar no mundo que passou a cunhar moedas, fazer desenhos em moedas de ouro e usar como dinheiro, o que contribuiu para a evolução do comércio. É bem verdade que foram os gregos que popularizaram o uso de moedas de ouro e de prata para o comércio, mas o lugar onde isso começou foi Sardes. Era realmente muito rica. Então, aquela igreja devia ser uma igreja suntuosa, uma igreja maravilhosa, materialmente falando. É possível também que ali os membros da igreja trabalhassem para o Senhor, sim, só que não faziam isso de forma sincera, de forma verdadeira. Viviam de aparência. Ora, nós não sabemos de casos hoje onde o dirigente de louvor não tem vida com Deus, mas está ali dirigindo louvor. Tais e tais membros da igreja não têm compromisso com a palavra, não têm compromisso com oração, não têm relação pessoal e verdadeira com Jesus, e mesmo assim estão à frente das atividades da igreja, estão à frente de cargos que são muitas vezes cobiçados pela maioria dos membros. Sim, Sardes era uma igreja que aparentemente estava viva, chamava a atenção, era admirada, mas Deus conhece o coração. Deus conhece as intenções. E ele sabia que no fundo, aquela igreja estava morta. Os crentes que estavam ali à frente não eram crentes de verdade, estavam mortos espiritualmente. Quando nós vamos ler a Bíblia em Efésios capítulo 2, a gente descobre que a pessoa não crente, ela é, aos olhos de Deus, uma morta espiritual, uma morte espiritual. Por isso que diz lá em Efésios 2, ele nos deu vida, estando nós como mortos em nossos delitos e pecados. A igreja de Sardes era uma igreja morta, era
cheia de membros que não haviam se convertido de verdade. Mas é como eu falei aqui, Jesus tem a solução nas mãos. O seu Espírito Santo e a pregação da palavra de Deus. Aqui Jesus continua: ser vigilante. Olha a palavra dele para a igreja: ser vigilante. Isso para a igreja de Sardes tem uma importância singular, porque traz à memória de seus membros as coisas pelas quais ela já passou. Por exemplo, por ser muito autoconfiante, Sardes achava que jamais poderia ser invadida. Jamais. Afinal, tinha uma fortaleza que ficava no alto de um monte, cercado por precipícios. Quem haveria de invadir o lugar? Eles não foram vigilantes. E o que aconteceu? Foram invadidos 2 vezes. E agora Jesus fala para a igreja: ser vigilante, presta atenção, avalie os perigos que cercam vocês. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Jesus está falando aqui que naquela igreja, embora a maioria fosse não crente, havia sim, ali no meio, um remanescente, um grupo pequeno, um resto que estava para morrer. Era necessário agir rapidamente. Por que Jesus fala? Consolida o resto que estava para morrer. Porque Jesus já concluiu que as obras de Sardes não eram íntegras. Olha como é que ele fala aqui: porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. 2 observações aqui. Primeiro, Jesus fala: não tenho achado íntegras. Essa palavra íntegra se refere a algo completo, cheio. O que ele quer dizer é o seguinte: não tenho achado as obras de vocês completas, cheias. Em outras palavras, falta algo. E o que é esse algo que estava faltando? Conversão sincera, sinceridade no serviço prestado a Deus. Mas como prestar um serviço sincero, verdadeiro ao Senhor, se não o aceitamos de verdade como nosso Salvador? Como é possível isso? Então Jesus fala: consolida o resto que estava para morrer. Não morreu ainda, então aproveita e se levante e faça o que deve fazer. Isso aqui é uma chamada àqueles crentes que, embora sejam crentes de verdade, não estavam se esforçando o suficiente para manter a igreja viva. Que coisa horrível, não é? Uma igreja cuja maioria dos membros estava morta e a minoria, embora estivesse viva, estava como que dormindo. Não havia acordado diante da situação calamitosa em que se encontrava. Muitas igrejas às vezes dependem só de que alguns membros se levantem e façam a sua parte. Infelizmente, muitos crentes até têm orgulho de serem chamados crentes de banco. Ficam ali sem fazer nada, não estão preocupados com a igreja de jeito nenhum. E olha que são crentes de verdade. E a igreja vai morrendo, e quando eles percebem, acabou tudo. Muitas vezes a salvação da igreja vai se dar por meio daqueles crentes que estão dormindo. Cristo vai ter de acordá-los e usá-los como instrumentos seus para salvar a sua igreja. Outra observação neste versículo é que Jesus falou: tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. E alguns acham estranho Jesus falar assim, afinal de contas ele é a segunda pessoa da Trindade. Mas o que a gente não pode se esquecer é que Jesus também é um homem, é o Messias. Ele é 100% homem e 100% Deus. E como homem, ele é o exemplo do crente perfeito, do crente que depende de Deus para tudo na sua vida. Por isso que ele fala aqui como homem, como Messias, na presença do meu Deus. Veja como a situação em Sardes estava difícil. O que será que Jesus ainda tem a dizer a respeito dessa igreja? É isso que nós veremos na próxima aula.